Geralmente, quando a gente pensa em uma ciência exata, tipo aplicada à engenharia ou à física, existe aquela expectativa quase reconfortante de precisão de laboratório, né? Com certeza. Aquela coisa binária. Exato. Um viaduto aguenta uma carga X, os cálculos mostram as forças atuando nos pilares e, bom, o engenheiro aponta para a planta e garante o resultado. O raciocínio é limpo e direto. Fica de pé ou cai. É reconfortante mesmo. A mente humana é fascinada por sistemas visíveis que a gente pode, categorizar perfeitamente num ambiente controlado. Mas hoje a nossa missão é abandonar esse laboratório protegido. Vamos mergulhar de cabeça em uma ciência exata que lida com o caos tridimensional, com variáveis invisíveis trabalhando em escalas globais e microscópicas, tudo ao mesmo tempo. É um desafio e tanto. Uhum. E o objetivo desta nossa imersão de hoje é fazer uma análise com profundidade técnica absoluta do capítulo 15 da obra clássica Agrometeorologia, Fundamentos e Aplicações Práticas. Dos autores Antônio Roberto Pereira, Luiz Roberto Angelotti e Paulo César Centelhas, claro. Isso. Nós vamos focar exclusivamente na climatologia, fugindo totalmente de resumos rasos para entender de fato as engrenagens físicas que ditam a sobrevivência da economia agrícola. E olha, essa transição da engenharia civil para a climatologia agrícola exige uma mudança completa de paradigma mental. É brutal. Como assim? É que compreender o clima vai colossalmente além daquela simples previsão do tempo diária, sabe? Aquela que só informa se vai chover no fim de semana, para quem nos acompanha. Ah, sim, a previsão do jornal. Exatamente. Na climatologia, a gente está lidando com a base estrutural que determina o que pode existir, crescer e prosperar em um determinado espaço geográfico. Faz sentido. Sem dominar a agrometeorologia, qualquer tentativa de cultivar a terra em larga escala deixa de ser ciência e passa a ser um jogo de azar. Um jogo de altíssimo risco contra forças atmosféricas planetárias. Certo, vamos destrinchar isso. Porque, para não depender da sorte, o livro estabelece logo na largada uma fundação conceitual que até parece básica, mas carrega uma complexidade imensa na prática, que é a distinção técnica entre tempo e clima. Fundamental. Muita gente confunde os dois. Pois é, na meteorologia clássica, o tempo é a fotografia instantânea da atmosfera, o estado atual, né? Chove agora, venta agora, a umidade do ar caiu drasticamente na última hora. É super dinâmico, caótico e de curtíssimo prazo. Exato. O clima, por outro lado, ele abandona esse imediatismo e entra no reino da estatística profunda. É o que chamamos de sequenciamento médio. O clima é o comportamento probabilístico desse tempo em uma localidade específica, só que calculado de forma estática ao longo de décadas. Décadas mesmo. Sim. A Organização Meteorológica Mundial e os próprios autores da obra trabalham com um conceito chamado normal climatológica. Isso exige uma série histórica contínua de no mínimo 30 anos de observação diária ininterrupta. Uau! 30 anos. E essa escolha não é um capricho matemático, né? Nem um pouco. É um intervalo necessário para a estatística conseguir absorver, diluir e contextualizar as anomalias. Porque, imagina se a gente usasse só 5 anos. Daria tudo errado. Um ciclo severo de El Niño ou Laninha distorceria completamente a média. Exatamente. Faria uma região parecer muito mais seca ou chuvosa do que realmente é. Esses 30 anos garantem que os desvios extremos entrem no cálculo do risco real. E o livro traz sínteses brilhantes de pesquisadores históricos sobre isso. Sorré, por exemplo, definiu o clima como a sucessão habitual dos estados da atmosfera. Sim. Já Köppen, que é um dos gigantes absolutos da área, ele olhava mais para o aspecto da sobrevivência. Ele definiu o clima como o somatório das condições atmosféricas que tornam um local mais ou menos habitável. E ainda tem Poncelet, né? Isso. Poncelet amplia ainda mais. Ele traz o conjunto habitual de elementos não apenas físicos, mas químicos e biológicos que moldam os seres vivos. Para quem está ouvindo a gente, eu gosto de fazer uma analogia clara baseada no comportamento humano. Manda ver. Pensa assim, o tempo é como o nosso humor diário. Hoje alguém acorda radiante, amanhã pode estar furioso, impaciente,
muda a toda hora. Uhum. Mas o clima é a nossa personalidade consolidada ao longo dos anos. Por mais que a pessoa tenha um dia de fúria extrema, tipo uma tempestade de verão, a estatística geral das ações dela diz que ela é pacífica. É uma ótima forma de visualizar. Mas aí eu te pergunto, se o clima é essencialmente essa estatística, como essa matemática invisível dita a realidade prática no campo? O que é fascinante aqui é que essa personalidade de 30 anos funciona como a fronteira invisível do risco econômico. Como um limite de crédito. Quase isso. Não adianta tentar investir milhões plantando uma cultura de clima temperado que exige centenas de horas de frio letárgico num lugar onde o histórico de 30 anos prova que esse frio simplesmente não existe. A matemática não planta semente, mas decreta se ela tem potencial de virar safra ou não. Ou se vai ser só dinheiro enterrado, né? Exato. E se o clima é essa personalidade que dita o sucesso ou a falência, a gente precisa descer para o próximo nível do capítulo. Quem constrói essas regras? Os fatores climáticos. Isso! O texto decompõe os agentes causais que condicionam os elementos climáticos em 3 escalas estritas. Começando pelo macroclima. Que é a matriz inalterável do planeta, basicamente. Sim, gerido por fatores geográficos de larga escala que se dividem em permanentes e variáveis. Os permanentes são a latitude, que muda a radiação solar dependendo da distância do Equador, a altitude, o relevo, e a oceanidade, né? A oceanidade é incrível. A proximidade de grandes massas de água funciona como um amortecedor térmico gigantesco. A água demora a esquentar e a esfriar, então ela puxa o freio de mão nas variações extremas de temperatura do continente. Só que além da base fixa, o macroclima tem os fatores variáveis, que não param nunca. Correntes oceânicas, centros de alta e baixa pressão ditando ventos, e o trânsito massivo de massas de ar, que são verdadeiras transportadoras globais de umidade e frio. Perfeito. Só que o gestor de uma lavoura não cultiva o globo terrestre inteiro. Não mesmo. A realidade dele acontece dentro da cerca da propriedade. E é aí que a escala desce obrigatoriamente para o topo-clima. A configuração do terreno. O relevo, o livro dá aquele exemplo geográfico clássico do sul e sudeste do Brasil, não é? Sim, inegável. Por causa da inclinação da terra, as encostas de morros voltadas para o norte, a face norte, recebem radiação solar muito mais direta. Ficam muito mais ensolaradas, secas e quentes. E a face sul, na mesma montanha, separada por uns poucos metros no topo, vive uma realidade climática totalmente oposta. Completamente. É mais úmida, fria e toma porrada dos ventos de inverno. E o topoclima também dita a drenagem do ar frio, que é densa e pesada. Escorrendo como um fluido viscoso em costa abaixo durante a noite, né? Exatamente. Terrenos convexos drenam esse ar, enquanto terrenos côncavos, tipo baixadas e vales, acumulam. Funciona como um ralo entupido. E é aí que a geada agrava severamente. Nossa, quem já desceu um morro de madrugada sente essa poça de ar gelado na pele. Mas olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Manda. A gente estreita a lente para a última escala, o microclima, a escala do palmo de terra. O tipo de cobertura do solo, florestas atenuam variações, beleza? Uhum. Mas espera aí, quer dizer que uma prática agrícola comum, como deixar a palha seca, o famoso mulch no solo, na verdade cria um microclima mais extremo? O agricultor pode, sem querer, estar potencializando o resfriamento noturno e piorando uma geada na própria lavoura? O que é fascinante aqui é que, sim, o mecanismo térmico explica essa armadilha, que parece contraintuitiva. Porque a gente pensa num cobertor, né? Cobertor esquenta. Pois é. Quando a gente usa um cobertor, esquenta porque o nosso corpo gera calor interno e o tecido segura. Mas o solo não é um reator. Ele engole a radiação do sol de dia para estocar calor. E a palha bloqueia isso. Exato. A palha clara reflete a energia solar de dia e isola a terra. Ela não deixa o calor entrar fundo. Então, quando a noite cai e o sol some, o saldo inverte. Num solo nu, a terra quente irradiaria calor para cima, salvando a planta.
Mas com o MOX, A palha bloqueia esse calor de subir. A temperatura do ar logo acima da palha despenca em queda livre. O agricultor manipulou o microclima e fabricou uma armadilha térmica letal. No fim das contas, o macroclima não é nada mais do que o somatório colossal de infinitos microclimas. impressionante. Então, sabendo que o clima varia drasticamente, desde a escala global até a inclinação de um morro e uma folha no chão, como é que os climatologistas conseguem organizar e mapear esse caos tridimensional? Aí entram as metodologias científicas dos capítulos 15.3 e 15.4, ferramentas de visualização, começando pelos climogramas. Que não são só gráficos de barrinha de chuva. De jeito nenhum. São gráficos de dispersão que unem dois elementos, tipo chuva e evapotranspiração potencial, para visualizar o efeito conjugado ao longo do ano. Eles mostram a rota de colisão entre a oferta de água e a demanda da atmosfera, sem necessariamente provar uma relação de causa e efeito direta logo de cara. Isso mesmo. E a partir daí, a gente avança para as classificações climáticas. O grande objetivo é de buscar zonas biogeográficas homogêneas. E para isso, a ciência usa o maior integrador de estímulos ambientais que existe, a vegetação zonal. Claro, porque plantas não têm pernas, elas não fogem da seca ou do frio. Se um deserto ou uma floresta existe ali, é porque a genética daquelas plantas processou e sobreviveu aos extremos ao longo de séculos. É o registro biológico puro. E essa é a base da famosa classificação de Köppen. Que usa a relação empírica entre os limites de temperatura e precipitação e os tipos de vegetação natural, né? Exato. É o sistema mais difundido. Então, o que tudo isso significa? Pensando em uma analogia, a classificação de Köppen é tipo olhar apenas a fachada de uma empresa para ver se ela é próspera. Ela dá uma ótima ideia do macro. Mas a outra classificação do livro, a de Thornthwaite, Essa vai fundo. essa é como pedir para ver o fluxo de caixa diário, os depósitos de chuva e os saques de evaporação do solo. Perfeita analogia. Se conectarmos isso ao cenário maior, essas classificações são a espinha dorsal do planejamento do uso da Terra. A mecânica de Thornthwaite é baseada no balanço hídrico climatológico normal. Ele quantifica a disponibilidade hídrica, certo? Sim, ele calcula o excedente, a deficiência, a retirada e a reposição de água no solo. E também a disponibilidade térmica através da evapotranspiração potencial. É a auditoria implacável da contabilidade da água. Sem isso, não existe agricultura sustentável. Mas vem cá, se a gente classifica e mapeia o clima como algo estatisticamente estável, né, algo habitual, como a ciência lida com as secas históricas monstruosas ou ondas de frio atípicas? O clima é fixo ou está em movimento? Essa é a discussão do capítulo 15.5. A rigorosa distinção técnica entre a flutuação rotineira do clima e uma mudança fundamental no sistema. E tudo se resume estritamente à escala de tempo. Variabilidade climática versus mudança climática. Exato. A variabilidade climática são só aquelas flutuações normais que ocorrem em torno da média de um longo período, o pêndulo balançando. Um ano chove mais, no outro menos, mas a estrutura se mantém. Isso. Já a mudança climática é a alteração global das condições médias absolutas e afeta não só a atmosfera, mas a hidrosfera, a litosfera e a criosfera, o gelo do planeta. E o livro traz evidências históricas disso usando a paleoclimatologia e a dendroclimatologia, que é o estudo maravilhoso dos anéis das árvores, né? Um verdadeiro código de barras da natureza. Anéis grossos mostram água farta, anéis finos mostram secas severas de séculos atrás. E os dados do livro são de cair o queixo. No último 1 milhão de anos, as flutuações globais foram enormes. Na maior parte do tempo geológico, a Terra operou até 3 graus Celsius abaixo da temperatura global do início do século XX, e em intervalos menores até 1 grau acima. Isso levanta uma questão importante. O aquecimento global atual pode ser inequivocavelmente lido como mudança na nossa escala de séculos. Uhum. Mas, curiosamente, para os astrofísicos olhando uma janela de centenas de milhares de anos,
poderia ser apenas a variabilidade do pulso do planeta. Nossa, mas isso não diminui a ameaça de jeito nenhum, né? De forma alguma, a sociedade moderna não sobrevive a essa oscilação sem colapsar a produção de alimentos. É a nossa percepção temporal que é limitada. A gente vive o quê? 80, 90 anos? Com sorte. Por aí. É muito fácil para quem nos acompanha confundir um verão mais quente, que é uma simples variabilidade, com uma mudança estrutural, simplesmente porque as nossas vidas são curtas demais para enxergar o relógio geológico rodando. Perfeito. A ciência nos dá as ferramentas matemáticas para enxergar além dessa miopia humana. Sensacional. Bom, recapitulando a nossa jornada técnica de hoje pelo capítulo 15. Nós fomos da definição estatística do clima, com seus rigorosos 30 anos, descemos até as leis de topografia e aquele paradoxo do microclima da palha. Mapeamos a conta bancária da água com Thornthwaite. Exato, e finalmente viajamos 1 milhão de anos no tempo paleoclimático. E para encerrar, eu queria deixar quem nos escuta com uma reflexão profunda. Vamos lá. Se a vegetação nativa atua como grande integrador natural do macroclima ao longo dos milênios, e nós humanos passamos os últimos séculos manipulando agressivamente os microclimas. Alterando tudo, né? Sim, alterando as florestas, o fluxo de caixa d'água no solo, as coberturas mortas. Será que as nossas tentativas locais e pontuais de adaptação não estão lenta e silenciosamente reescrevendo o código-fonte geológico do nosso futuro climático? Sem que a gente tenha um mapa de para onde estamos indo. É um pensamento que inquieta. Agradecemos muito a escuta e o engajamento intelectual de toda a nossa audiência que acompanhou mais esta imersão. Continuem questionando os dados e aprofundando o pensamento. Até a próxima!